Olá, meninos. Boa tarde. Eu espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é a professora Kátia. Hoje eu irei falar um pouco sobre o gênero estatuto. O que é esse gênero estatuto, a estrutura, as características. Então, eu montei esse material aqui e vamos seguir por ele, tá? Gênero estatuto é um texto normativo, é um texto de normas, que estabelece regras a serem obedecidas e respeitadas. Então, é um texto de normas que estabelece regras e devem ser obedecidas. Institui direitos e deveres. E no caso não cumprimento dessas regras, é sujeito a penalidade. No caso de infração a essas normas, essas regras que são estabelecidas, Então, tem vários exemplos de estatuto, Eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo, Então, há vários tipos de estatuto existente e já criado também no Brasil, Sendo que boa parte deles é de grande importância para a nossa sociedade. Então, coloquei alguns aqui, que é o Código de Trânsito Brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Esse Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe de direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, tem sido aí marca legal na proteção desses grupos, das crianças e das adolescentes. Tem o Código de Trânsito Brasileiro, No caso aí, se acaso o motorista tem as regras, Caso ultrapassar a faixa de pedestre, sujeito a penalidade, é gerado infração, multa de trânsito, avançar em sinal vermelho. Então, isso tudo está o quê? No Estatuto, no Código de Trânsito Brasileiro. Então, caso essas regras não é obedecida, esses direitos, e deveres, que tem o seu direito e dever, e é necessário o cumprimento, das mesmas. Então, caso não é obedecido, há o que? A penalidade, em caso de infração a essas regras, certo? Então, vamos aqui para a estrutura. Como que o Estatuto ele se organiza? Como que é a estrutura desse texto? O Estatuto ele apresenta a lei que deu origem. Então, tem a numeração da lei. Observem aqui, ó. Tem o responsável pela criação e pela sanção da lei. Quem que fez essa lei? Então, no Estatuto também apresenta lá o nome da pessoa que fez essa lei. Foi um vereador, foi um governador. Então, tem lá o responsável pela criação dessa lei, do Estatuto. Tem título, o título do Estatuto, capítulos, seções, então tem tudo especificado, nos mínimos detalhes, dos direitos e deveres para ter o cumprimento dessas regras, certo? Vamos aqui para a característica. Quais são as características desse tipo de texto, do Estatuto? Linguagem formal, clara e objetiva. Ou seja, linguagem formal conforme o padrão da língua portuguesa, conforme as normas gramaticais. Tem que ser claro e objetivo. Verbos com valor de imposição. Que verbos são esses? Então, lá no Estatuto tem os verbos com valor de imposição. Imposição é de autoridade, determinação. Então, são os verbos, que têm a ação de obrigar e aceitar. Então, no caso, tem as regras, os direitos e deveres, e ali a população, a sociedade deve aceitar, sem discutir, Tem que deve seguir e não discutir o que está ali. Deve só aceitar. Então, sempre tem esses verbos de imposição que vêm a obrigar a população a aceitar. Certo? Vocabulário mais técnico. O que é vocabulário mais técnico?
Técnico é a questão da linguagem. A linguagem é mais requintada, né? Uma linguagem formal, conforme o padrão da língua portuguesa, né? E é isso, são essas características. E para que serve, né, professora? Eu já comentei várias vezes, né, lá no início sobre o estatuto. Então, o estatuto, sua função principal é social. É estabelecer regras e assegurar os direitos e deveres. Então, é a forma de normas, né, para ter uma boa convivência, né, em certo grupo e nossa sociedade. Então, esse é o principal intuito do estatuto, certinho? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, sobre esse gênero. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo!